Bom, inicialmente gostaria de dar uma boa tarde a todos os presentes. Gostaria de expressar nossa sincera gratidão e oportunidade pelo espaço concedido inicialmente aí pela pessoa do Túlio, né? Sempre muito gentil e educado conosco. Dizer que é um privilégio estar aqui hoje com colegas tão qualificados, né? Apresentando as pesquisas e os trabalhos feitos. Bom, o nosso artigo, como o Túlio já acabou de dizer, fala sobre insatisfação com a imagem corporal. O tema insatisfação com a imagem corporal entre universitários brasileiros, uma análise dos níveis e critérios metodológicos a partir de dados secundários. Bom, o artigo aborda basicamente um fenômeno crescente e de grande impacto na saúde física e mental, que é a insatisfação com a imagem corporal, especificamente no público de universitários, tá? Conceituando aí inicialmente essa imagem corporal, que é um estado de percepção negativa, né, subjetivo da pessoa com a própria aparência. E esse estado ele é basicamente grandemente influenciado por fatores socioculturais e psicológicos, e hoje exacerbado mais ainda por influência dos padrões de promoção de beleza irreais, que são disseminados pelas mídias, né? Hoje mais ainda pelas mídias digitais. Bom, a metodologia do nosso estudo teve o objetivo central aí de investigar os valores de prevalência, né, dos diferentes níveis de insatisfação e alguns estudos que a gente identificou numa análise de dados secundários, né? Essa análise de dados secundários nada mais é do que uma revisão sistemática produzida pelo nosso grupo de estudo, né, que é evidenciado por nós dois, mas a coleta de dados foi feita em 2021 e naquela ocasião a gente levantou alguns artigos que informavam os níveis de insatisfação com a imagem corporal e os fatores de prevalência, né? Dentre esses estudos foram identificados 34 desses estudos, tá? E, em comum, todos eles utilizavam o questionário BSQ, que é um questionário de imagem corporal. É um questionário que é muito famoso na área de imagem corporal, tem 34 itens e é amplamente utilizado para avaliar, de fato, essa insatisfação. Ele gradua em leve, moderado e grave, tá? A partir daí, a gente analisou a distribuição dos níveis de insatisfação, né? Considerando os leve, moderado e grave, considerando também subgrupos, né? Divididos por sexo, masculino e feminino, considerando também os dados previamente identificados pela pesquisa, tá? Dos principais achados, né? Pensando na prevalência geral e nas diferenças por sexo, as nossas análises, que incluiu esses 34 estudos, disseram que a maior parte de variação de nível de insatisfação foi dada através de uma prevalência grande e severidade no grupo feminino. A predominância da insatisfação nas mulheres identificada no nosso trabalho foi consistente com o que a gente encontra, né, nos estudos literais contemporâneos. E também condizem com o padrão de pressão, né, que as mulheres têm sofrido ultimamente pela sua obsessão pela magreza oriundos da influência midiática. Em contraste, a prevalência dos homens foi considerada extremamente baixa, embora, uma ressalva, o número de estudos que envolveram o público masculino era bastante reduzido e poderia realmente intensificar essas diferenças encontradas. A insatisfação corporal do tipo grave também foi menos comum, porém, pouquíssimos estudos identificavam esse nível de insatisfação grave, principalmente no público feminino. Agora eu passo a palavra para o Cláudio e ele vai discorrer um pouco mais em relação ao desenvolvimento e à conclusão do nosso estudo. Bom, boa tarde, né? Já tinha me apresentado. Dando sequência, né, à apresentação, um dos pontos críticos que o nosso estudo reforça é esse impacto das diferenças metodológicas, especialmente na definição dos pontos de corte do questionário, né, do instrumento BSQ, que o Gosso colocou. E a gente observou que que 11 estudos dos 34, eles utilizaram um ponto de corte maior que 110 pontos. 18 desses estudos um ponto de corte de 80 pontos, e apenas 5 aplicaram um critério metodológico considerando a classificação de 70 pontos, para poder mensurar a insatisfação corporal. E aí a gente entra num contrassenso, porque os próprios autores brasileiros, né, recomendam o ponto de corte de 110 pontos, mas a gente vê estudos, cada estudo nomeando e classificando de maneiras diferentes, né? É um questionário que veio lá da década de 80, né, de 87, criado por Cooper, validado aqui no Brasil por Di Pietro e Silveira, em 2008,
Então, assim, é um questionário já bastante antigo, mas um questionário que ainda é muito utilizado não só no Brasil, como no mundo todo. E aí, a ausência desse ponto de corte padronizado, em nossos achados, a gente acredita que ele compromete, né, essa comparabilidade de pesquisas e dificulta até uma interpretação global dos achados. Na nossa meta-análise, a gente encontrou, no Forest Plot, né, uma prevalência de 30% de insatisfação, considerando uma análise global desses achados, né? E aí, apesar dessa literatura, né, aprender e recomendar a adoção desse critério de 110 pontos, a maioria desses estudos utilizam o maior que 80 pontos. E outro critério ainda mais flexível, né, o de 70. E aí essas distorções nas taxas de prevalência pode se dar devido a essa diferente taxa de classificação. Na nossa meta-análise também a gente encontrou um p-valor também significativo, né, com relação a esse ponto de corte. E aí, a diversidade desses pontos de corte, ele reflete diferentes abordagens, né, de mensuração, especialmente nos níveis moderado e grave, né, que é onde o Glaucio colocou, e a gente apresentou há 2 meses atrás, né, aquele outro artigo, e que a gente acredita que esse marcador de moderado e grave pode estar muito associado a transtornos, né, como transtorno dismórfico corporal. E aí, nesse contexto, né, a gente acredita que é fundamental que os órgãos de saúde de todo mundo adotem estratégias para identificar precocemente, né, essas insatisfações, porque até então é uma condição, né, o questionário não tem nenhuma intenção de dar um diagnóstico fechado. O Glaucio está aqui como médico para poder puxar sempre essa lacuna, né? Não é um diagnóstico fechado, mas é uma condição que liga alguns alertas, principalmente na ótica da saúde mental. E aí, algumas implicações, né, e recomendações para o nosso trabalho. A gente diagnosticou, né, esses aspectos críticos de categorização da insatisfação corporal e a gente recomenda também a padronização desse ponto de corte, né, até para poder se fazer revisões sistemáticas nessa temática. E uma outra coisa interessante que a gente evidenciou foi que a análise de subgrupos por sexo também é crucial, né? Pois, embora a insatisfação grave tenha baixa prevalência entre homens, ela é muito significativa em mulheres, demandando investigações aprofundadas sobre os fatores associados e essa condição principal, né, nesse público feminino. Dessa forma, a gente recomenda, né, a realização de novos estudos com análise de subgrupos por sexo. No nosso trabalho, a gente faz uma abordagem de subgrupos, né, pegando somente trabalhos que olharam, né, para o público feminino e apresentaram esses níveis de prevalência. A gente faz também um corte também pelo público masculino, ou seja, trabalhos que colocam a categorização entre níveis no sexo masculino, mas também a gente encontrou alguns trabalhos que não tiveram esse cuidado metodológico de dividir o corte por homem e mulher. E aí, na nossa meta-análise, quando você tira essa análise global, né, de homem e mulher, colocando todos eles numa mesma caixinha, quando você separa, você vê que a prevalência de homens é de 5,6% de insatisfação. Já as mulheres já chegam em quase 30% de insatisfação. Então, se você coloca sexo masculino e feminino na mesma caixinha, você pode estar negligenciando uma magnitude ainda maior de insatisfação para o feminino e deixando de olhar, né, alguns aspectos importantes do sexo masculino. E aí a gente recomenda também novos estudos com análise de subgrupos, né, por sexo e esse ponto de corte padronizado. Recomendamos também estudos observacionais, né, como estudo de coorte, e também do tipo transversal, né, considerando métodos estatísticos robustos, né, como análise de fatores associados para evitar fatores de confundimento. E também é importante considerar a crescente influência das redes sociais, como o Glaucio falou, e a mudança do comportamento dos jovens, né, do público universitário, principalmente na pós-pandemia de Covid-19, né? Que isso pode ter também alterado esses padrões de insatisfação corporal de 2021, 22 para cá. Em síntese, a insatisfação com a imagem corporal é um fenômeno complexo, né? O nosso trabalho ele priorizou a identificação dessas prevalências e reforçou achados relacionados a essas discrepâncias metodológicas, reforçando a urgência de políticas públicas voltadas a essa questão da aceitação corporal e também a prevenção de agravos associados, principalmente em cenários de moderada e grave insatisfação.
E aí a gente agradece mais uma vez a atenção de todos, dizer que nossos trabalhos estão publicados na revista. É um prazer estar sempre publicando na F Deportes, é uma revista muito querida por nós. E aí a gente tem já um compilado, se não me engano, de 6 trabalhos sobre essa temática. Para quem tiver interessado, vale a leitura. E a gente agradece aqui esse espaço contemplado para a gente. Agradeço a todos. Faço das minhas as palavras do Cláudio, tá?